Pare e pense por um momento, quando foi a última vez que você errou? Pode ter sido algo pequeno, como esquecer um compromisso, ou algo maior, como tomar uma decisão que trouxe consequências inesperadas. Agora, responda com sinceridade, como você reagiu a esse erro? Sentiu vergonha? Tentou escondê-lo? Ou usou como uma oportunidade para crescer? Neste vídeo, vamos explorar como os erros, muitas vezes temidos e evitados, são na verdade peças fundamentais no quebra-cabeça do sucesso. Descubra como mudar sua visão sobre os erros pode ser a chave para alcançar tudo o que você deseja. 1. Por que errar é inevitável no caminho do sucesso? O erro é uma constante na vida. Desde nossos primeiros passos, tropeçamos e caímos antes de aprender a andar. É assim que aprendemos, por tentativa e erro. Mas, à medida que crescemos, somos condicionados a evitar os erros a qualquer custo, seja por medo de julgamento, seja por expectativas sociais. Essa mentalidade é prejudicial, porque o erro não é apenas inevitável, mas também essencial para o progresso. Grandes nomes da história, de cientistas a empreendedores, só alcançaram o sucesso porque cometeram erros e aprenderam com eles. Se observarmos de perto, veremos que cada erro carrega uma lição. Imagine um arquiteto que erra no cálculo de um projeto. Em vez de desistir, ele usa esse erro para aprimorar suas habilidades. O mesmo vale para nossas vidas pessoais e profissionais. Cada erro, por mais desconfortável que pareça, é uma oportunidade disfarçada. No entanto, para aproveitar esse aprendizado, é preciso mudar nossa mentalidade e enxergar os erros como parte natural do crescimento. 2. O medo de errar, como ele nos paralisa. O medo de errar é uma das maiores barreiras para o sucesso. Esse medo pode nos impedir de tomar iniciativas, de explorar novas possibilidades e até de nos arriscar em algo que pode mudar nossas vidas. É fácil entender de onde vem esse receio. Desde a escola, somos punidos pelos erros, seja com notas baixas ou repreensões. Esse condicionamento nos leva a evitar situações em que podemos falhar, mas a verdade é que o medo de errar nos mantém presos à mediocridade. Por exemplo, pense em quantas ideias brilhantes nunca saíram do papel porque alguém teve medo de tentar e falhar. O que diferencia as pessoas de sucesso é que elas reconhecem que errar faz parte do processo. Elas não apenas aceitam os erros, mas também os abraçam como oportunidades de aprendizado. Quando você abandona o medo de errar, descobre um mundo de possibilidades que antes estavam fora do seu alcance. 3. Erros que moldam a nossa trajetória. Muitas vezes, os erros que cometemos nos levam a caminhos que nunca teríamos considerado. É como se cada tropeço nos redirecionasse para algo maior. Pense nos momentos da sua vida em que algo deu errado, mas, no final, você percebeu que aquilo foi o melhor que poderia ter acontecido. Talvez você tenha perdido um emprego que odiava e, com isso, encontrou uma nova carreira que ama. Talvez uma rejeição o tenha motivado a trabalhar ainda mais duro e alcançar um objetivo maior. Esses erros felizes são mais comuns do que imaginamos, mas só podemos reconhecê-los quando paramos de nos punir por errar. Aceitar os erros como parte do processo nos permite olhar para o quadro maior e entender que cada passo, mesmo os errados, nos aproxima de onde queremos chegar. É essa visão ampla que transforma os erros em aliados, e não em inimigos. 4. O papel dos erros na inovação. Nenhuma grande inovação surgiu sem erros ao longo do caminho. Pense nos avanços tecnológicos que usamos todos os dias, o computador, o avião, até mesmo os medicamentos que salvam vidas. Todos eles foram resultado de tentativas, falhas e ajustes. Thomas Edison, ao inventar a lâmpada elétrica, disse que não falhou 10.000 vezes, ele apenas encontrou 10.000 maneiras que não funcionaram. Essa perspectiva é um exemplo claro de como os erros são parte integrante do processo criativo. Quando aceitamos que o erro é inevitável na busca por algo novo, nos libertamos para experimentar sem medo. Isso não significa agir sem planejamento, mas sim ter a coragem de avançar, sabendo que cada falha nos aproxima de uma solução. É essa mentalidade que diferencia os inovadores daqueles que permanecem na zona de conforto.
5. Erros como ferramenta de autoconhecimento. Errar também é uma oportunidade de olhar para dentro e entender mais sobre quem somos. Cada erro revela algo sobre nossas crenças, nossos medos e nossas limitações. Quando cometemos um erro, temos a chance de nos perguntar por que isso aconteceu. O que eu posso aprender com isso? Esse processo de autorreflexão é fundamental para o crescimento pessoal. Por exemplo, se você errou ao confiar em alguém que o decepcionou, isso pode ensinar lições sobre como avaliar melhor as pessoas. Se falhou em um projeto porque procrastinou, talvez seja hora de trabalhar sua gestão de tempo. O erro, nesse caso, não é o inimigo, mas um professor. Ele nos dá o feedback que precisamos para melhorar, desde que estejamos dispostos a ouvir. 6. O erro como um sinal de progresso. Paradoxalmente, errar pode ser um sinal de que você está no caminho certo. Se você não está errando, é provável que não esteja se desafiando o suficiente. Os erros são indicadores de que você está tentando algo novo, explorando territórios desconhecidos. Eles mostram que você está se movendo, enquanto muitos ficam parados, com medo de falhar. Considere o exemplo de um atleta que quer bater um recorde. Ele não consegue isso sem errar, sem forçar seus limites e, às vezes, falhar. O mesmo se aplica à vida. Quando você está disposto a errar, está se permitindo crescer. É assim que o erro se transforma de um obstáculo em uma ferramenta de progresso. 7. Como transformar erros em lições práticas. O segredo para tirar o máximo proveito dos erros é aprender com eles. Isso exige humildade para admitir que erramos, coragem para enfrentar as consequências e disciplina para fazer melhor na próxima vez. Não basta reconhecer o erro, é preciso agir. Pergunte-se: o que deu errado? Como posso evitar isso no futuro? Essa análise transforma o erro em aprendizado. Além disso, compartilhar seus erros com outras pessoas pode ser incrivelmente valioso. Quando falamos sobre nossos erros, não apenas aprendemos mais sobre nós mesmos, mas também ajudamos os outros a evitar os mesmos equívocos. Essa troca de experiências cria um ciclo de crescimento coletivo que beneficia a todos. 8. Por que devemos normalizar os erros? Em uma cultura que valoriza a perfeição, é crucial normalizar os erros. Isso começa com a forma como lidamos com nossas próprias falhas e como reagimos aos erros dos outros. Em vez de julgar ou ridicularizar, devemos incentivar uma mentalidade de aprendizado. Afinal, ninguém é perfeito, e todos estamos sujeitos a errar. Quando criamos um ambiente onde os erros são aceitos como parte do processo, promovemos a inovação, a criatividade e o crescimento. Isso é especialmente importante em equipes e organizações, onde o medo de errar pode sufocar o potencial. Normalizar os erros não é apenas uma questão de empatia, mas uma estratégia poderosa para o sucesso. Errar é humano, mas aprender com os erros é o que nos torna extraordinários. Cada erro é uma oportunidade de crescer, de tentar novamente, de se aproximar ainda mais dos seus objetivos. Então, da próxima vez que você errar, não veja isso como um fracasso, mas como um degrau na escada do sucesso. E lembre-se, os maiores sucessos da história foram construídos sobre uma fundação de erros. Qual foi o último erro que te ensinou algo valioso? Deixe nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Receba o impulso positivo e viva sua melhor versão. Siga-nos, comente, curta e compartilhe.